Fala, fiel, mais um vídeo aí no canal, trazendo a vitória do Coringão aí por 2-1 em cima do Atlético Goianiense, jogando na Neoquímica Arena. O Corinthians volta a vencer aí depois de 3 partidas. Teve o São Paulo, teve o Inter e teve o América, né? Antes do São Paulo foi quem? Foi o Bragantino que a gente venceu, né, se não me engano, é isso? Acho que foi, né? Enfim, fazia uma cota que o Corinthians não vencia, fazia uma cota que o Corinthians não jogava, né? Parecia que fazia mais de mês aí o Corinthians não jogava, não ficou 10 dias, teve a paralisação por causa das datas FIFA, né, para os jogos da seleção. E ficamos aí 10 dias sem ver os jogos do Corinthians, né, cara? Vou falar mais do jogo, mas confesso que esperava mais do Corinthians, tá? Venceu, beleza, na Bacia das Almas, né? É aquele jogo que se acaba em empate, minha fisionomia aqui estaria bem diferente. Mas como venceu, a gente vai conseguir conversar um pouco melhor, né, cara? Antes de falar do jogo em si, queria fazer uma reclamação aí, cara, sobre os ingressos do Corinthians, né, cara? Pra quem não sabe, é, quando vai ter a abertura de ingressos, né, das entradas pro jogo, existe uma classificação do fiel torcedor, né, dos membros adimplentes, em nível de pontuação, abre uma nova pontuação, né, para quem tiver escalonado ali de mais ou menos de 2 ou 3 horas, né, então começa lá com 60 pontos, 40, 20, né, enfim. E depois do primeiro e segundo dia, no terceiro dia de vendas, já vai por ingressos Corinthians, né, que é o ingresso para todo mundo que não é sócio adimplente também, né. O que acontece? Se você entrasse hoje de manhã no jogo contra o Atlético Goianiense, só tinha ingressos de 300 conto, que acho que é a West inferior, para você comprar. E no fiel torcedor não tinha mais, né? Porque já passou o tempo de você comprar, teoricamente, né? Só que quase 2 horas antes do jogo, o Vessone do meu timão posta lá um stories, né? Mostrando que tinha de novo ingressos à venda pro Corinthians, né? No ingressos online. Temos aqui dois problemas, né? Primeiro, o Vessone não trabalha pro Corinthians, né? Ele é um repórter do meu timão. E assim, o Corinthians não. Cara, é só fazer um stories lá, tá ligado? Ó, tá, tem ingresso ainda aí mais barato vendendo, fiel. Algo do tipo, né? Não custa nada, né? E outra coisa, você não consegue comprar pelo fiel torcedor pra pegar o desconto, né? Então, só uma reclamação aí, cara, que eu achei brincadeira o que aconteceu, né? Mas enfim, a Fiel deu show, né? 32 mil pagantes, parece. Quarta-feira, 7 da noite, chovendo, tá frio em São Paulo. Pra quem não é da cidade, é difícil pra caralho chegar em algum lugar às 7 da noite. Geralmente isso é a hora da galera chegar na faculdade, né? E a galera tá saindo do trabalho, então assim, o metrô deve estar esturricado, né? A galera sai do trabalho o quê? 6, 6 e meia, né? Então, um ótimo público, tendo em vista aí o estado, né, da temperatura, enfim, né, do climático aí, mais o horário que foi colocado na partida, né? Enfim, vamos falar agora da partida, né? Corinthians aí foi com a sua escalação, que eu diria que é a principal, né? As melhores peças aí, tirando o Balbuena que tá convocado. E foi aí no. A escalação foi com Cássio no gol, na lateral direito Fagner, a dupla de zaga Balbuena e Bruno Mendes, né? Bruno Mendes e Balbuena. Balbuena não, Gil. Bruno Mendes e Gil, né? Falei do Balbuena, acabei me confundindo. Na lateral esquerda o Fábio Santos, né? É a dupla de volantes ali, Fausto e Duqueiroz. O meia, Renato Augusto. Na ponta esquerda, Roger Guedes. Na ponta direita, Gustavo Silva. E no comando do ataque, Yuri Alberto, né? Cara, vamos lá. Por ter tido 10 dias de descanso, pelo menos, né? Não sei se foi 10 dias de treino, né? Parece que o Corinthians concedeu 2 dias de folga pra galera, né? Enfim, o ritmo tava grande de jogos aí. Eu achei que deveu, tá? Eu achei o Corinthians um pouco meio que fora de forma, sei lá, tava esquisito, meio pesado o time. Não sei até que ponto esses 10 dias ajudaram em algum ponto. Não vi assim grandes evoluções. Aliás, parecia até que eu vi alguns downgrades ali, né? Enfim, o Atlético começou marcando forte o Corinthians, né, no seu campo de ataque, né, fazendo uma marcação boa ali. Primeiro tempo ali, parecia o Corinthians, comecinho, ele parecia o Corinthians um pouco preguiçoso, né, cara, demorando muito, né, pra tentar qualquer tipo de jogada. As jogadas iam passando mais pelo Renato Augusto, né, que tentava achar espaço pelo lado direito, pelo lado esquerdo, sem sem muita clareza ali nas jogadas, né, parecia meio como pode dizer assim, meio. Não só lento, sabe? Parecia mal treinado. Ele tava meio estranho, cara. Eu não gostei praticamente de nada desse jogo, né? Tirando alguns pontos que eu vou citar aqui. E o Atlético chegava com muito perigo, né? No gol do Corinthians, né?
Teve uma quebrada de bola lá que a defesa toda do Corinthians falhou, Fábio, Bruno Mendes, Gil. E o cara saiu cara a cara ao Cássio, e o Cássio fez uma grande defesa. E logo na sequência, né, quando o Atlético parecia estar um pouco melhor, o Atlético chegava com muita facilidade pelo nosso lado direito, né, o lado esquerdo deles lá com o Luiz Fernando, né. O Corinthians começou a arrumar alguns contra-ataques, né. Teve um contra-ataque ali que o Duqueiroz tomou uma tomada de decisão errada, né, ele chegou até quase a grande área adversária e segurou demais a bola, esperou uma passagem do Roger Guedes, assim, errou completamente, né, era uma chance promissora. E na sequência ele rouba outra bola, consegue conectar no Renato, que tem um pouco mais de clareza, né? É muito mais técnico que o Renato Augusto. Acho o Gustavo Silva estava invertido com o Roger Guedes nesse ponto, né? Acho o Yuri Alberto, ele bateu na saída do goleiro, né? O Yuri. O goleiro defendeu. E a bola quase saindo já do campo, né? O Roger Guedes mete um carrinho ali e faz o gol, né? Totalmente sem ângulo. Corinthians 1-0, né? E assim, você pensou que o jogo ia dar uma acalmada, né? Porque o Atlético vinha melhor que o Corinthians no jogo, eu diria, tá? Por dois motivos, né? Primeiro que estava melhor e segundo que a gente esperava muito mais do Corinthians por essa parada, para descansar e tudo mais, né, cara? Na sequência, cara, acho que foi tipo... Pô, acho que foi ataque na sequência, assim, na saída de bola lá, né? Toda vez que o Atlético acabou com 37% parece de posse de bola, né? Então, assim, dá a sensação que todas as bolas que o Atlético pegou, eles foram perigosos. Porque assim, quando eles colocavam a bola no chão, minimamente, assim, uns um minuto ali de calma, conseguia chegar com muita tranquilidade no gol do Corinthians, cara. Assim, o Duqueiroz não acompanhou ninguém, o Fausto também, o Fagner frouxo na marcação, o Gil perdido. O Fábio também perdeu todas ali, saindo ruim, né? Saindo mal ali com a saída de bola, né, cara? Então, assim, não gostei de nada desse sistema defensivo. E o não. Cara, esse gol foi ridículo, né? Num toque e passa ali, genérico, assim, o centroavante ali o meia do Atlético Goianiense tocou a bola um pouco mais aberto, o cara tocou um passe entre linhas ali entre o Gil entre o Bruno e o Fagner, e o maluco que passou, que tocou, né, ele passou e tocou na saída do Cássio 1-1, né? Aquele gol bem, cara, inacreditável como um gol numa partida profissional desse tipo sai, né? Que assim, é um gol de teórico do futebol ali, né? Você imagina que num jogo competitivo, com grandes equipes, cheio de profissionais, esse tipo de gol não vai acontecer. Aconteceu, né? A defesa do Corinthians estava uma peneira esse primeiro tempo. O jogo todo em si, né? Mas principalmente nesse primeiro tempo, tomou esse gol de empate, né, cara? Enfim. Corinthians ainda com muita dificuldade para armar. E o que restava era o Roger Guedes, né? O Roger Guedes estava jogando muita bola, conseguiu aparecer um pouco mais para ajudar o Renato, né? Basicamente o time foi Roger, Yuri e o Renato. Quando a bola caía neles, podia acontecer alguma coisa de bom. O resto estava muito mal, o Corinthians muito lento. Enfim, defensivamente, como eu disse, estava terrível, né, cara? O Roger tentou Foi um bolão que ele meteu, cara, ali, tipo, um arco, assim, da esquerda para a direita. O Renato não conseguiu aproveitar, mas o Roger tava jogando muita bola, se aproximando bastante, conseguindo tabela, sofrendo faltas, né? O Roger tava jogando muita bola, né? E, enfim, depois ali dando uns 35 ali do segundo tempo, o Corinthians começou a pressionar um pouquinho mais o Atlético, né? O Fausto começou a dar alguns chutes de fora da área para tentar algo diferente, né? Passou perto algumas, né? O Corinthians deu uma crescida. E na melhor jogada do Corinthians, né? Uma jogada individual do Roger, que encontra o Yuri Alberto, uma tabelinha ali muito bonita, né? O Yuri coloca o Roger Guedes na cara do gol. O Roger dribla o goleiro do Atlético Goianiense e chuta pra fora, né, cara? Inacreditável, parece que ele correu pra não chegar, a bola escapou ali da velocidade dele, né? Dá a sensação que se ele mete um carrinho igual ele meteu no primeiro gol, ele faria aquele gol, né? O Roger, que se não me engano, ele perdeu um gol, foi assim contra o Ceará, se não me engano, ou Fortaleza, que ele dribla o goleiro. Ou foi acho que foi contra o Flamengo, pelo Brasileirão, a Neoquímica Arena, que a gente venceu por 1-0, o gol contra do Rodinei, se não me engano. E o Roger, no finalzinho do jogo, ele tem uma oportunidade dessa, né? Onde ele dribla o goleiro e chuta pra fora, né? Enfim, dá aquela criticada no Roger por não ter sido decisivo, né? Mas ele tava jogando bem, tava bem atento na partida, né? Uma coisa que a gente cobra muito dele, que ele é aquele cara meio fanfarrão, né? Ai, se não der pra chegar, eu nem vou, né? Enfim, mas, né, acabou não fazendo esse segundo gol dele, né, cara? Achei o Corinthians, nesse primeiro tempo, assim, a defesa muito frouxa, uma peneira, tá ligado? Muitos passes errados, achei o Fagner discreto, não sei se ele tá sentindo alguma coisa ainda, se ele sentiu a parada de jogos que deu aí, perdeu o ritmo de jogo, sei lá, não gostei. Enfim, fomos pro segundo tempo, né, cara? No segundo tempo o Corinthians deu um susto, assim, cara, que eu falei, porra, cara, parecia que ia ser impossível ter um período de jogo pior do que foi o primeiro, né?
Primeiro tempo foi meio que... Eu achei ruim. Eu achei muito ruim o primeiro tempo do Corinthians, né? E exceto o Roger Guedes que jogou bem ali, o Renato também, o Yuri. Mas aí o Atlético Goianiense teve duas chances claras de fazer o segundo gol, de virar no começo do primeiro tempo, né? O Luiz Fernando. Pô, o Atlético Goianiense, cara, ele é o penúltimo na tabela do Brasileirão, tem 20 pontos. É assim, você pega os caras do Goianiense aí, o Rato, o Luiz Fernando, dá um calor assim infinito no Corinthians, cara, é inacreditável. Inacreditável, o cara parece um puta ponta, né? Aí você pega esses caras e coloca no Corinthians e não joga nada, né, por exemplo, né? Mas enfim, o Atlético teve chances reais aí de fazer o segundo gol, né? Uma cabeçada do Cássio fez uma boa defesa. E numa chegada ali que o cara. A bola passou assim, rente o gol, né? No cruzamento que chegou até a linha de fundo ali. O cara chegou bem pertinho do gol do Cássio. E o lateral do outro lado não conseguiu aproveitar, né, cara? Enfim. O Atlético que ele fez também, cara. O Atlético ele fez uma linha de 5 que dificultou bastante o Corinthians, né? Mas assim, cara, acho que não. Eu acho, tá? Não, não é assim um ponto pra se ver, porque o Corinthians é um time melhor que o Atlético Goianiense, deveria encontrar soluções ali pra conseguir chegar com mais facilidade, né? E não encontrou, né, cara? Essa é a grande verdade, né? É... O Corinthians teve muita dificuldade com esse sistema do Atlético Goianiense, né, cara? Esse ficou visível, né? Depois o Corinthians ele começou a ter mais a posse de bola, tá? Em relação ao Atlético Goianiense. Fez duas substituições que foram boas, né, para manter essa posse de bola. Colocou o Piton no lugar do Fábio Santos, que não jogou bem, e colocou o Adson no lugar do Gustavo Silva. Eu não achei que o Gustavo Silva foi mal, tá? Eu achei que poucas vezes o pessoal tentou jogar jogadas nele. A bola ficou muito concentrada ali no Roger, no Renato, né, cara, para tentar fazer as jogadas, né? O Gustavo foi muito pouco aproveitado e eu acho que nem foi tanta culpa dele, né? Enfim, com essa posse de bola, o Corinthians teve algumas oportunidades, né? Teve uma bola que o Duqueiroz conseguiu meter um bolão pro Roger Guedes, que ele perdeu um gol, né, da esquerda pra direita. Aquele, parecido com aquele gol que ele perdeu contra o São Paulo, né? Chutou em cima do goleiro, era uma chance clara. Teve também um cruzamento de perna esquerda do Fagner, um baita cruzamento, e o Roger cabeceou. Acho que ele pensou que o cara ia dividir com ele o goleiro, né? Ele tocou em cima da cabeçada em cima do goleiro, se ele só toca reto. Só fazer ali o desvio, ele faria o gol pelo Corinthians, né, cara? O segundo gol da partida, né? E outro destaque negativo foi o do Queiroz, jogou muito mal, cara. Muito mal, nossa senhora. Errou tudo que tentou, chute, passe, exceto esse passe aí que ele meteu um bolão pro Roger Guedes. De resto foi muito mal, né? O Juliano depois entra no lugar do Fausto. E o Vital entra no lugar do Renato, que tava cansado, né? Pô, o Juliano também entrou mal pra cacete, cara. O tanto de vezes que ele bateu a cabeça com o Duqueiroz não tá escrito. É... Enfim, dá pra você ver, foi uma partida ruim do Corinthians, tá? Foi uma partida ruim, teve mais posse de bola, tudo bem, com o Atlético Goianiense pode ter jogado o jogo da vida dele, como sempre, todo time joga o jogo da vida contra o Corinthians, né? Mas o Corinthians não tava bem, cara. Enfim. E numa jogada ali que foi um pouco mais diferente, né, do ocasional na partida, o Roger Guedes pegou uma bola do meio do campo ali, chutou de perna esquerda, né? O Roger, o bom dele, cara, é que assim, ele é um dos poucos caras do Corinthians que tenta uma jogada diferente, né? Um chute de fora da área ali, tenta ir pra cima, né? E aí o goleiro do Atlético bateu roupa e o Yuri Alberto pegou no rebote e fez o gol, né? E o Yuri que tava bem no jogo, tava bem sempre acordado nos lances, né? Ele foi pouco abastecido, né, cara? E, enfim, fez esse gol parecido com o gol que ele fez contra o Inter, né? Que o goleiro também falhou ali, deixou no pé dele, ele empurrou, né, cara? E o Corinthians faz 2x1, dá aquela aliviada, né, cara? Assim, o Corinthians teve mais chances pra vencer o jogo, mas não é que sofreu, cara. Assim, pareceu uma peneira a defesa, cara. Deu muito medo, cara. Deu muito medo. Todo mundo muito mal ali. Gil, Fausto, Duqueiroz. Na parte defensiva tava terrível, né? Só uma coisa. Na entrada do Juliano, eu não teria tirado o Du, não teria tirado o Fausto, teria tirado o Du. O Du tava pior do que o Fausto, né? O Fausto tava pelo menos tentando alguma coisa ali na parte de armação. Ele tem aquele passe de primeira, um pouco mais veloz do que o Dudu, né? E muito mais assertivo. Mas enfim, que bom que deu certo, né? O VP aí fez as substituições dele. E o Corinthians venceu o jogo, né? O Corinthians aí pula pra quarta posição. O Flamengo perdeu o jogo contra o Fortaleza, né? O Corinthians volta pro G4 aí, muito bom, né? Porque o título da Copa do Brasil não tá assegurado. E o Corinthians precisa de qualquer forma voltar pra próxima Libertadores. Isso aí é o ponto mais importante, né? E uma vitória hoje, né? Contra um time que tá na zona de rebaixamento era de suma importância. Depois no sábado pega o Cuiabá, depois tem o Juventude. Atlético Paranaense e o Goiás é uma boa sequência pro Corinthians, né? Tem que pontuar bastante aí pra ficar com uma gordurinha no G4, não sabe o que vai acontecer na final da Copa do Brasil. Claro,
Esses jogos, todo mundo tá pensando já no Flamengo, né? Mas tem que vencer esses jogos, cara. Tem que vencer esses jogos porque são os times da parte de baixo da tabela, né, cara? E é importante ficar ali no G4, no G5 ali pra de alguma forma voltar pra fase de grupos da Copa Libertadores, né? Acho que é isso. É só mais um detalhe também. O Fagner, ele tentou vários passes de perna esquerda, assim, tentando. Eu não entendi o que ele tava, por que ele tava fazendo aquilo. Achei ele um pouco afoito, um pouco afobado. Não parecia muito Fagner, né? Foi mal também hoje, foi mal o Fagner. Deu um passe ali pro Roger Guedes, mas tava mal no jogo, né, cara? Enfim, é isso, fiel. Se possível, deixa o like aí no vídeo, se inscreva no canal e vai Corinthians.